Fake news. Turn. Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Lembrando que este é um podcast feito com todo esmero, cuidado, técnica, ciência e também com o Ian aqui atrás, para nós salvarmos o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Nós estamos aqui sempre empenhados em tentar levar adiante o nosso projeto de salvação do Ocidente. E aí você vai ficar mais inteligente e perder amigos no processo. Para isso, você precisa acelerar o processo de perda de amizades, passando este link para outras pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, como sempre, é dar uma curtida aqui, tá? É o seu pagamento inicial, óbvio, para este podcast. Dá uma curtida, se inscreva no canal, ative o sininho, mande este link para outras pessoas, poste, deixe um print, poste nas suas redes sociais, porque nós precisamos de um departamento de marketing eficiente, que obviamente é você. Você acabou de ser contratado de graça para o nosso departamento de marketing e você precisa fazer isso para não levar umas chibatadas nas costas, né? Obviamente, por não ter feito o seu trabalho direito. Então, estou de olho em você. Vamos lá, gente. Eu queria falar hoje sobre um tema bem complicado, né? Sobre como a nossa sociedade caminha para um novo tipo de totalitarismo. Totalitarismo 2.0. Estou vendo algumas pessoas comentando já sobre este fenômeno. Lentamente, queria, sei lá, dar uma rápida pincelada em alguns conteúdos, né, do que já falaram por aí, mas eu queria apontar justamente neste fator digital agora do novo totalitarismo. Mas eu estava falando com você, Ian, tem uma palavra em inglês que eu não pronuncio de jeito nenhum, é uma palavra que, assim, que toda vez que eu leio, tal, eu tô falando inglês, eu paro. Digital, consegue falar digital em inglês? Digital. Eu não consigo, cara. Puta, é impossível. Eu não sei pronunciar digital em inglês. É muito, muito, muito complicado. Esses dois. Ah, você vai me ensinar, tá bom. Algum dia. Se eu tiver que fazer esse podcast em inglês, eu vou trocar de nome, né? Ao invés de ser totalitário, tem que. Totalitarismo lá dos computadores. Aquela coisa lá. Não dá, não dá. Simplesmente não funciona pra mim a palavra digital em inglês. Digital. Não, eu sou forçada, mas não adianta. Você vai pegar. Não adianta. Algum dia, né? Daqui a uns 40 anos, talvez eu consiga pronunciar digital em inglês, porque é simplesmente impossível. Eu queria começar com uma análise feita pelo crítico Rod Dreher. Esse eu sei pronunciar em inglês, tá vendo? Rod Dreher é mais fácil. São um E, tem um H, um outro E, agora digital, um I, um G e outro I, aí é muito complicado. Agora o Dreher eu consigo pronunciar, inclusive com aquele sotaque nojentinho, você sabe, Dreher, sabe? Aquele, você não pronuncia... em inglês tem muito mais consoante do que português, só que você não pronuncia nada, né? Você tem que pronunciar igual surfista. Você fala assim sem encostar a boca. Isso, você não pode encostar assim um dente no outro, a boca, você não fecha a boca, você fala Dreher. Mountain, pois é. O Dreher, sabe? Que você pronuncia assim, sabe quando você faz. O D indica o R no final e põe um monte de Dreher. O Rod Dreher, ele escreveu um livro recentemente sobre totalitarismo suave. Eu reclamei bastante deste título, porque eu não acho nem um pouco suave o que está acontecendo, né? Qual que é a tese ali do Dreher? Apesar do livro ser muito bom, tá? Só tô reclamando do título, mas assim, o Dreher é um cara... Dreher, desculpa. O Dreher é um cara que... Eu tenho que falar agora todo, sabe... parecendo bêbado, né? Beber um Dreher. Beber um Dreher, pronto. Pronunciado totalmente bêbado e fica bem texano. Dreher. Ele tem um livro bastante interessante, mas assim, eu acho que essa ideia de você falar totalitarismo suave, afinal de contas, né, deu uma suavidade que não é devida ao que está acontecendo no mundo hoje. Qual ele tá com a seguinte tese? Ora, nós estamos com algumas mudanças na nossa sociedade, muito antes da política, tá? Em primeiro lugar, da sociedade, que indicam um novo tipo de ditadura que vai acontecendo no Ocidente, na qual nós vamos aceitando aquilo ali com muita suavidade. Nesse ponto está correto, ou seja, nós vamos aceitando com suavidade uma pequena mudança
E aí depois você aceita a próxima mudança, você vai aceitando a próxima mudança, elas não vêm do governo, essa é a pior parte, tá? Até a hora que você não percebe mais onde foi que você se meteu. Ora, o conceito de totalitarismo, ele é muito, obviamente, né, não é tão amplo quanto, sei lá, democracia, liberalismo, essas coisas, mas você consegue perceber dentro da literatura, né, o grande clássico, né, Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt e muitos outros, que a ideia de totalitarismo, ela surge, na verdade, ao contrário do que as pessoas costumam pensar, em primeiro lugar, da sociedade em si, não do Estado. Ou seja, a sociedade começa a se imiscuir com o Estado até um ponto em que você não consegue mais distinguir um de outro. Um exemplo muito simples. Vamos analisar. Regime cubano. Cuba teve a revolução? Teve. Teve Estado lá do. Teve. Teve morte. Teve toda aquela coisa que você já sabe. Ou seja, a ditadura no sentido mais tradicional do termo, vamos dizer assim. A ditadura no sentido imagético, sabe? Aquela imagem que você tem de ditadura, seu imaginário, foi exatamente o que aconteceu na Revolução Cubana. Agora, como a Revolução Cubana se mantém? É com polícia na rua? Você vai chegar lá em Cuba, você vai ver um monte de cara com cacetete, aquela coisa meio, imagem meio russa que a gente tem, né? Aquela coisa assim meio KGB, meio ostensiva, polícia pra tudo quanto é lado. Não é exatamente isso. Quer dizer, Cuba é um estado policial, mas não é polícia nesse sentido. Pra você ter uma ideia. E também não tem Lada. Também não tem Lada. É verdade, não tem Lada em Cuba. Inclusive tem um monte de carrão, cara. Eu fiquei impressionado em descobrir isso. Eu nunca fui pra Cuba, mas me falaram, você acha Porsche na rua pra tudo quanto é lado, porque você vai ver como é que são os caras que estão lá no governo. Quer dizer, tem uns caras assim ricaços em Cuba e o resto da população completamente amíngua. Porém, tá? Pra você ter uma ideia, de cada 4 pessoas em Cuba, uma delas atua como agente de polícia. Isso eu estou querendo dizer no sentido mais ostensivo do termo. Quer dizer, você não tem um estado policial justamente porque a sociedade, a própria sociedade funciona como polícia. As pessoas, seus vizinhos, você imagina, de cada 4 pessoas, uma atua, assim, quase oficialmente, vamos dizer assim, como um membro do Partido Comunista que tá fazendo uma GCM, sabe? Aquela guarda mais constante. É. Ora, nós temos falta de policiamento no Brasil, principalmente em áreas mais pobres, etc. Porém, você imagina você ter a cada 4 pessoas tem um ser policial. Não é um Estado livre. Entendeu? Então, a ideia de totalitarismo é justamente quando a sociedade, o Estado, você não consegue mais perceber qual que é a divisão ali. Quer dizer, essa pessoa é um ente privado. Isso que confunde liberal, gente. Liberal, assim, tudo que liberal precisa entender é esta fusão de uma coisa com a outra. Quando ele entender, ele vai falar assim: ah, tá bom, tá. A tese liberal lá, Estado contra mercado, ela não funciona da forma que eu tava pensando. É isso. Na hora que você entende uma coisa como essa, você deixa de ser liberal, não importando. Essa diferenciação de poder deles não funciona. Ele vai entender finalmente qual que é o grande problema da tese dele. Ora, isso nós estamos falando de um totalitarismo que teve uma revolução, que teve, sabe, uma marca tirânica que você consegue reconhecer facilmente. Você chega lá em Cuba rapidinho, você fala, opa, isso aqui é uma ditadura, etc, etc. No Ocidente atual, principalmente a partir dos anos 80, mas muito mais ostensivamente a partir da década de 2010, você vai ter um novo tipo de totalitarismo. E um totalitarismo, como diz o Rod Dreher, né, suave. Um totalitarismo que ele é cada vez mais aceito. Só que tem um detalhe sobre totalitarismo que eu queria colocar aqui, lado a lado com Dreher, para as pessoas entender. E é talvez uma das teses mais polêmicas. Eu escrevi isso no meu livro, Por Trás da Máscara. Você pode comprar aqui na minha livraria, tá? Um livro lá sobre 2013. Mas ele tem muita coisa envolvendo o que tá acontecendo no Brasil. Olha, dá uma relida neste livro e fala assim, cara, como é que eu escrevi isso? Há 12 anos, sei lá, 11, 10 anos atrás, já falando, né, sobre, sei lá, autoridades que se acham, sabe, que elas querem investigar e julgar ao mesmo tempo. Fiquei meio impressionado. Eu não tô falando de ninguém, tá? Mas enfim, tá lá na livraria Senso em Comum. Link tá aqui embaixo, livraria.sensoincomum.org. Você pode comprar vários desses livros que eu estou comentando aqui com você. Ora, uma das teses mais polêmicas, deveria ser polêmica, né, do livro, foi uma parte ali, eu tava sempre fazendo assim, um capítulo porrada, polícia na rua, tiroteio, quebra de vidraça, não teve tiroteio, né, quebra de vidraça, e eu falando que eu era contra, tá?
meu livro inteiro fala, não vá para prédio público fazer fusarca em prédio público. E olha que a Dilma tava no poder. E eu falo, não, 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 vá lá pro Congresso, gente, pelo amor de Deus, não. Ao acaba, assim, o auge do livro são 2 capítulos que eu falo justamente isso. Não quebrem a vidraça, não vai dar esse presente pros ditadores. Quebrar uma vidraça de prédio público, né? Inclusive, dá um spoiler aqui do meu livro. Em 2013, junho de 2013, todo mundo lá, nossa, agora vamos derrubar Dilma, não sei o que, vamos fazer lá uma fusarca, é pela saúde, é pela educação, etc. Ora, o que aconteceu? Em Brasília, as pessoas estavam fazendo aquela manifestação no Congresso, se lembra da foto, né, as fotos, imagens famosas, né, todo mundo ali nas rampas do Congresso, cercando o Congresso. Um dos belos dias, eles resolvem sair do Congresso e vão fazer manifestação em outro lugar. Para quem conhece Brasília, você tem o Congresso ali, você tem o Ministério da Justiça ali do lado. Eles foram pro Ministério da Justiça. Ora, se você começou reclamando de preço de passagem de ônibus e de repente você fala, não, é pelo direito de manifestar, que lugar que, pela lógica, você iria fazer uma quebradeira? No Ministério da Justiça, né? Eles não foram pro Ministério da Justiça. Eles foram pro outro lado, Itamaraty. Ministério de Relações Exteriores. Por que preço de preço de passagem de ônibus em São Paulo tem a ver com a porcaria do Ministério de Relações Exteriores? Você parou pra pensar nisso? Nunca tinha parado com isso. Sabe por quê? Quem é que faz a segurança do Ministério de Relações Exteriores do Itamaraty? Não é a polícia. Não é a polícia do Congresso. É o exército. Quer dizer, desde aquela época, os caras estavam querendo enfrentamento com as Forças Armadas. Porque ele é exterior. Você considera aquilo ali como Sim. um prédio, né? Mas assim, um prédio que ao mesmo tempo ele faz parte do Brasil, mas ele é de uma ação diplomática, né? Tem diplomado, tem gente do mundo inteiro ali dentro. Então, assim, eles estavam forçando. Olha o que eu tô denunciando 11 anos atrás. Estavam forçando colocar as Forças Armadas no meio e falar assim: tá tendo uma revolução social aqui, as Forças Armadas estão partindo para cima da população. Não é de hoje que esses caras estão pensando nessa coisa. Tá? Isso é uma coisa que eu tô denunciando ali no meu livro. Ora, bom, continuando a história, né? E eu no meu livro falei sobre isso. E qual que era o ponto que eu estava desenvolvendo? Então, assim, então tinha uma parte, era sempre assim, um capítulo, sei lá, umas 3 páginas lá de porrada e depois uma parte teórica. Logo que eu concluo isso, é um fechamento de um dos grandes capítulos, numa das grandes sessões do meu livro, eu termino falando, né, não quebre a janela. Não quebre a janela, não quebre a janela. Meu livro já há 11 anos estava falando sobre isso. Eu entro numa partezinha teórica, rapidinha, que é o seguinte. Estou dizendo, totalitarismo, ao contrário do que as pessoas pensam, não nasce necessariamente, efetivamente, de um golpe de Estado como se pensa. Ou seja, não tá tudo normal. De repente chega alguém com tanque, com batom, com que outra estilingue, bola de gude, você sabe que isso aí tá na denúncia, tá lá, escrito lá na denúncia, bola de gude, estilingue, fezes, né, e dá um golpe de Estado. Não, o totalitarismo, bem ao contrário, estou citando lá autores como Kenneth Minogue, como o Eric von Kuehner-Ledin, como o Eric Voegelin, sei lá, uma rinca de gente que fala sobre isso. O totalitarismo, ele nasce da democracia. Peraí, como assim? Como assim? Não, vamos lá, calma. A democracia, ela é um governo. Vamos usar as palavras em grego. Demokratos, tá? Demo, povo, não significa demônio, tá? Demônio é daimon, demos é povo. E kratos é o poder. Só que tem um detalhe aqui, vamos lá comparar com outros tipos de poder. Anarquia, monarquia. Aí você está falando o prefixo A é uma negação, né? Então, anarquia, você está negando o poder. Só que você está usando uma outra palavra, arqué. Monarquia, poder de um. Monarqué, tá? Esta palavra arqué, em grego, é uma das palavras mais importantes para nós termos algum domínio sobre ela que nós não conhecemos. Arqué, tá? Tanto em palavras como anarquia e monarquia, como também está em arquivo, arqueologia. Oh, peraí.
Na verdade, aqui a gente está falando de poder como um princípio, arqueologia, arquivo, aquilo que está lá atrás, sabe? Que você está olhando para o passado, tá? Uma das formas de você traduzir, por exemplo, teologicamente, o princípio do mundo. No princípio criou Deus. Uma das formas de você traduzir, por exemplo, né, o Bereshit do hebraico para o grego seria como arché, ou seja, princípio aqui pode tanto significar, tá, algo que aconteceu lá no passado, a primeira coisa, o princípio Deus criou, como também significa, tá, a ideia de princípio no sentido de força, ou seja, o princípio do Estado. Aquilo que te dá um principado. Ó, como essas palavras estão todas ligadas, né? O príncipe, em latim, tá? Você vai ver isso no Game of Thrones, você vai ver isso em qualquer filme medieval. Eu lembro que quando eu tava no Game of Thrones, todo mundo ficava meio indignado com isso. Salvo engano, eu escrevi até isso, até no meu livro, né? Príncipes, na verdade, significa a primeira pessoa do exército. Quando você via Game of Thrones, lá que você via, sei lá, o Jon Snow, lá, aquela turma lá do... Fala assim, mas espera aí, eles estão lá na frente? Ah, a famosa cena do Braveheart, sabe, do... Como é que chama? Esqueci o nome agora. Não. Não, do Mel Gibson não, tá falando do personagem, meu Deus. William Wallace. Como é que é? William Wallace. William Wallace, isso, o famoso herói de libertação da Escócia. Ele não tá lá no fundo sendo protegido pelo exército, igual hoje. Porque aí vira System of a Down, né? Why they always sing the poor. Aí vira essa coisa de hoje, né? Que os generais e tal, esses caras, eles estão lá numa salinha fechada tomando uísque, entendeu? Enquanto que as pessoas estão morrendo por eles. Não, o William Wallace, o Jon Snow, essa turma, eles vão lá na frente do exército. O primeiro, sabe? O Aquiles na Odisseia, na Ilíada. Eles são o primeiro. Beowulf, tá? Eles são o primeiro. Por isso que ele é príncipe. Eles nascem, essa ideia de monarquia nasce, tá, do princípio de que quem foi o primeiro na batalha, ele tem o direito ao governo, ele tem um principado. O princípio da sociedade é você, de certa forma, obedecê-lo. Complexo, né? Enfim. Então, você repara que uma palavra como monarquia, você está falando de um princípio que ordene esta sociedade, que dê uma hierarquia. A ideia de anarquia e hierarquia são meio oposições, né? Ou seja, se você está negando um princípio, você está dizendo, ora, esta sociedade, ela pode ser ordenada da forma que eu quiser. Enquanto se você tiver uma hierarquia, de novo, este arqué aqui no meio, você tem uma ordenação. Ó, primeiro vem isso, depois vem aquilo outro. Tá? Não é difícil entender isso. É só você respirar um pouco fundo e falar assim, ah, tá, bom, olha só que coisa. Tá? Só que democracia é um poder sem arqué. Não tem essa palavra. Democracia é poder do povo, só que é democratos. Já jogamos como é que chama? God of War? God of War. Kratos em grego é uma palavra que faz relação ao poder físico do Estado. Exato, é força. É poder não no sentido de poder, assim, sabe? Tipo, ó, esse cara, ele é um grande gênio do direito, portanto, nós temos de dar poder para ele decidir, como o juiz tem um poder. Arqué é mais no sentido de competência, né? Exato. Exato, né? Autoridade, né? Autoridade. Uma autoridade. Por exemplo, esse cara é uma autoridade em, sei lá, medicina. Portanto, o cara, você vai ouvi-lo e provavelmente vai obedecê-lo. A arqué é o poder físico, o poder da força. Então, assim, na hora que o juiz... Kratos. É o Kratos. Você falou Arqué agora. Não, desculpa. O Kratos, né? É o poder físico do Estado. É o policial com o cacetete na mão, sabe? Com uma arma na tua cabeça, falando, olha, vai pra lá. Famosa frase de Mao Tse Tung, né? O poder vem do cano de um revólver. O que ele estava dizendo ali durante a Revolução Chinesa? Ora, eu não preciso ter uma autoridade, eu não preciso ter uma autoridade que faça referência ao passado, que faça referência a uma autoridade religiosa, que faça referência à verdade, que faça referência a qualquer outra coisa.
Não, o que eu preciso é ter poder físico. Quando você tem o poder físico, meu amigo, você tem tudo. Isso explica um pouco do Brasil, né? A caneta hoje, ela não tá mais ligada à autoridade, no sentido latino da coisa. Ela tá ligada unicamente à força. Ah, não tá na lei, mas eu decidi. Bom, então vou lá, coloco aqui. Ué, mas se não tá na lei, eu vou reclamar. Então, mas você vai reclamar pra mim mesmo. Então eu tô decidindo de novo que você vai preso. Portanto, eu estou defendendo a democracia. Ora, entenda que este tipo de poder, tá, que gera um totalitarismo, ele nasce justamente de instituições democráticas. Assim, não tem como de uma monarquia, você tá lá numa monarquia, você virar um totalitarismo do dia pra noite. Não tem como. Leia o livro sexto da República do Platão. Ele está descrevendo em detalhes uma coisa muito surpreendente. Ele fala sobre como uma monarquia chega ao fim, ou seja, a monarquia está em crise, os próximos príncipes eles não são tão bons quanto aquele primeiro lá, né? Um William Wallace, não é? Um Snow. Aliás, Snow, toda a história do Game of Thrones é porque ninguém reconhece o Snow como o herdeiro. Toda a história do Game of Thrones, você passa umas 3 temporadas, 4 temporadas sem perceber que o Snow é que é o príncipe, que ele tem de fato a autoridade. Porque ele foi tratado como filho bastardo, sendo que ele não é. Desculpa aí, mas esse é um spoiler leve também, você vai reparando. Ele também não tá lá no finalzinho do Game of Thrones, não. Você vai perceber algumas temporadas lá pra frente. Ou seja, a crise da sociedade ali é justamente o fato de que ninguém reconhece o Jon Snow como aquele cara que é um príncipe, que é o herdeiro, que ele tem, sabe, a glória da sua família. Porque colocaram ele, né? Ele foi apresentado, inclusive, para a sua própria família como se ele fosse um bastardo, sendo que ele não é. Bom, enfim. Repara como Game of Thrones tem tudo a ver com o Brasil. Quando lá no Platão, ele fala assim: olha, quando você tem uma democracia, uma monarquia em crise, ela vai gerar uma falta de reconhecimento da população pelo súdito. Século XIX, né? Antes da Primeira Guerra Mundial. Veja meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial, eu tô explicando em detalhes, tá? Tá aqui na Cursology aqui embaixo, né? Cursology.com.br, tem tanta formação ciência em comum, inclusive com curva de leitura sobre a Montanha Mágica, quanto o Guten Morgen Go, são 2 cursos diferentes, né? Guten Morgen Go, que é meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial. Tô lá descrevendo bastante detalhes como todas aquelas monarquias estavam, cada uma delas com uma crise mais ou menos parecida. Mas você não tem, assim, tipo, a ideia, assim, sabe, de uma sociedade que ela viva numa monarquia, que ela viva sob princípios. Inclusive as pessoas que a criticam não percebem que elas vivem sob o mesmo princípio. Na Montanha Mágica a gente tá discutindo muito isso, né? O personagem Setembrini, por exemplo, né? Todo democrático e não sei mais o que. E ele é um cara totalmente voltado pro passado. Ah, nossa, porque como a Itália era linda, como nós precisamos manter os princípios da Europa, né, em movimento, etc. Bom, você não sai dessa monarquia e você vira uma tirania do dia pra noite, não. Você derruba você derruba o rei. O que vai acontecer com a sociedade? Tô lá no Platão, tá? O que vai acontecer com a sociedade? Ora, as pessoas, como elas não têm mais um arqué, elas não têm mais um princípio de reconhecimento, de inspiração, elas começam a se inspirar em outras coisas. O que elas vão se inspirar? É quando Platão fala aquela coisa famosa sobre os poetas, né? Ah, olha só. As pessoas começam a se inspirar nos artistas. Hoje em dia é o quê? É na celebridade, é no influencer, é na Anitta, é no Felipe Neto, entendeu? Essas pessoas, é o funkeiro. Essas pessoas começam a determinar os rumos da sociedade. Então, quando você vai ter uma democracia, você vai ter o poder físico do povo determinando os rumos daquela sociedade. E com o que o povo começa a se preocupar rapidamente logo depois que você derruba uma monarquia? É que entra uma parte divertidíssima. Assim, assustadora, na verdade, né? Elas começam a se preocupar com o corpo. O culto ao corpo. Não sei se você já viu ou já ouviu falar sobre a história de como que a Alemanha perdeu a sua monarquia, gerou a famosa República de Weimar,
Na República de Weimar, todo mundo começa a ter, sabe, movimento dos Freikorps, né? Depois vai virar uma frase famosa. Tem, por exemplo, a República de Weimar foi o primeiro lugar do mundo a criar cirurgias de troca de gênero. Impressionante uma coisa como essa, né? Foi lá na República de Weimar que eles começaram a ter uma coisa como essa. Cultuar, inclusive, deixa de ter um padrão estético elevado e começa a cultuar tudo quanto é arte decadente. Você lembra disso no seu vestibular, né? Ficar estudando um monte de quadro feio. Brasil já nunca conseguiu escapar disso, né? Criaram o Ibapuru lá, você nunca... O Brasil hoje é o Ibapuru, sabe? Eu sempre falo que eu sempre pensei que o braço fosse o nariz do bicho ali. Pô, mas assim, quando me falaram isso também, eu falei, que? Eu já vi essa troça aqui 400 vezes e não era, né? Enfim. O Brasil, o princípio ordenador da sociedade brasileira é o Ibapuru. Hoje, falando aqui 2025, você não tem nenhum outro princípio. Você enfiou aquele negócio na goela das pessoas, você nunca se livrou disso aí. Quer dizer, nosso princípio ordenador é de um estado que só tem kratos. Ele não tem princípio, mas ele tem força. Em latim, a diferença entre autoritas, né, igual eu falei, de autoridade, um médico, um grande jurista, um grande intelectual, ele é uma autoridade. Nós somos um grande mecânico, às vezes pode ser uma grande autoridade no assunto. A diferença entre potestas, né, como você traduziria kratos para o latim. Entre potestas, ou seja, poder físico do estado. Tá? Então, assim, se você for reparar, o Platão, lá na República, ele está descrevendo em detalhes impressionantes o que acontece com o fim da monarquia Hohenzollern na Alemanha, a transformação dessa monarquia na República de Weimar, e depois como rapidamente a República de Weimar vai gerar a Alemanha de 33. Por que você leu a porcaria da República e não percebeu isso, Suanta? Bom, vamos ler a República de Platão logo logo. Em detalhes. Antes de mais nada, eu tenho um recadinho aqui para você, tá? Antes da gente continuar, falando justamente sobre a formação senso comum. Ian, solta aí. O que é a formação senso incomum? Você já conhece o Guten Morgen aqui, o seu podcast, no qual nós analisamos alguns fatos que estão sendo debatidos cotidianamente, mas com uma análise um pouco mais filosófica, histórica, aprofundada, com elementos literários, para nós podermos entender de fato o que está acontecendo no mundo de hoje. Eu resolvi criar a Formação Senso em Comum como uma série de cursos, tentando dar algum manancial cultural para quem quer de fato, sabe, lidar com essas questões. Uma questão um pouco mais aprofundada, teórica, mais lenta, mais mastigada, entendeu? Um pouco mais profunda do que a gente consegue fazer num podcast. Se você se matricular na Formação Senso em Comum, além de vários cursos que nós já fizemos, vão desde como estudar no caos do mundo moderno, como que você consegue aprender línguas no trânsito de São Paulo, como você consegue de fato dominar o celular e não ser por ele dominado. Além disso, a gente falou sobre linguagem, sobre símbolos, sobre o papel de Olavo de Carvalho na filosofia nacional, sobre, inclusive, como sobreviver a uma ditadura, um curso que está sendo muito importante para o Brasil de hoje, né? Você ainda vai ter acesso ao clube de leitura que nós começamos agora, com a grande obra de Thomas Mann, A Montanha Mágica, no qual um jovem vai para um sanatório na Suíça no comecinho do século XX, e ele vai ter duas grandes influências, né? Lodovico Settembrini de um lado, um intelectual humanista, e de um lado, o obscuro Liev Nafta, um jesuíta comunista que mostra uma outra tendência que vai ser muito importante no século XX. Se inscreva na Formação Senso em Comum aqui na Cursology, cursology.com.br, você vai ter acesso a tudo isso. E quem quiser conhecer também o nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, o Guten Morgen Go, com mais de 25 horas ali de conteúdo explicando por que esta guerra, também no comecinho do século XX, foi a grande marca e materialização de todas as ideologias que nós temos hoje, o feminismo, o comunismo, o globalismo e todo este mundo secular de agora, você vai conhecer entendendo de fato o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que é ignorada
pulada quando nós estudamos e que no final das contas é justamente a grande definidora do século XX e do século XXI. Se inscreva para os dois aqui na Cursology e nós temos um desconto caso você queira comprar o combo tanto com a formação quanto com o Guten Morgen Go. Se inscreva aqui na cursology.com.br. Ficou bom, Ian? Eu acho que precisa ser um pouco mais sanguíneo e magnético. Ah, sanguíneo e magnético. Então, tá, desculpa. Você precisa comprar formação porque você é um imbecil, entendeu? Esse pessoal é imbecil, eu quero fazer uma formação. Eu vou criar um exército de pessoas, sabe? Que sejam igual eu. Pois é, e se você não comprar agora, seu pinto vai cair se você for mulher. Agora tá ok? Agora tá bom. Então é isso aí. Bom, você vai ver muita coisa, né? Inclusive sobre como sobreviver a uma ditadura lá na formação Senso em Comum. E não se esqueça, né? Tem um clube de leitura. A gente começou com A Montanha Mágica, do Thomas Mann, livro de 1924. Fez 100 anos ano passado. Pra mim foi muito simbólico fazer uma coisa como essa, sabe? Começar com... Até dei uma adiantada ali, né? Pra começar em dezembro, pra marcar os 100 anos ali da Montanha Mágica. Você vai ver que é um livro que tá discutindo muito sobre isso. Então tem tanto a formação Senso em Comum, quanto o Guten Morgen Go, um outro curso à parte só sobre a Primeira Guerra Mundial, ali pra você na Cursology, cursology.com.br. Voltando aqui para 2025, tá? Então a gente tem um conceito de totalitarismo que ele não nasce necessariamente de um golpe de Estado, mesmo que um golpe de Estado favoreça. Mas repara, dos totalitarismos famosos, mesmo tendo uma revolução de alguma forma, não foi exatamente a revolução que causou o totalitarismo. Ou seja, ela troca o poder. Mas você vai ver como muito do poder totalitário ele vem desse fator de você imiscuir sociedade e Estado de alguma forma. Ou seja, você teve uma troca de comportamento coletivo. Já falei bastante sobre isso aqui, né? Comportamento coletivo, eu já fiz episódio inteiro sobre relações públicas. Inclusive, tem uma aula na formação Senso em Comum inteira sobre relações públicas. A gente falou, foi uns 2, 3 podcasts só com esse cenário novo, né, Ian? Falando sobre isso. Enfim, tá? Vamos voltar aqui para 2025. Uma coisa que está acontecendo no mundo, meio chata para nós, né, difícil de nós aceitarmos, é que nós estamos tendo uma troca de comportamentos da sociedade, sabe? Upside down. Ou seja, vem lá de cima e as pessoas obedecem. Por que que isso acontece com muito mais facilidade hoje do que antes? Por causa da tecnologia. Isso não é uma grande surpresa para as pessoas. Eu já dei um exemplo aqui, puxando a sardinha um pouco para minha área, que é a linguagem, mais de uma vez, que é o seguinte. Quando você estava na escola, principalmente se você for homem, assim, quando você estava lá na escola, na hora do recreio, você pentelhava os seus amiguinhos. Ou era por eles pentelhado, ou vice-versa. É a coisa mais normal. Eu não conheço quem é que não tenha passado por esta experiência masculina. O famoso paga-lanche. O paga-lanche é o que é pentelhado, paga para não ser pentelhado. Eu nunca paguei lanche, mas eu apanhava bastante. Mas eu não pagava lanche porque era pobre, então não tinha como. Também não faz, você apanha do mesmo jeito. Não. Pelo menos economizei os poucos centavos que eu não tinha. Né? Quando eu era pequeno, eu apanhava. Depois eu percebi que eu comecei a crescer mais do que eles, porque eu tava sempre adiantado. Aí eu podia fazer bullying de volta, eu me vinguei um pouquinho e depois. Um pouquinho, foi pouco. Eu prometo que foi pouco. Eu comecei a estar do outro lado. Eu falo, um chicote e troca de mão, viu? Isso aqui é uma ideia política muito séria. É um recado muito sério para as pessoas que se acham muito poderosas. O chicote troca de mão alguma hora. O Kratos, poder físico do Estado, ele também vai trocar de mão. Não tem Kratos para sempre, tá? Inclusive, troca em momento de crise. Né? Exatamente. Crise econômica, assim por diante. Ora, quando você xingava os seus coleguinhas, você usava uma palavra como B, sabe? Chamava ele de B, ou você chamava ele de V, entendeu? Era a coisa mais normal do mundo. Quando as pessoas foram para as redes sociais, todo mundo começou a usar rede social, sei lá, na época do Orkut era normal, todo mundo se xingava dessa forma. Aí apareceu um troço chamado moderação de conteúdo. A moderação de conteúdo talvez hoje seja a coisa mais poderosa do mundo. A moderação de conteúdo é mais poderosa do que o Vladimir Putin. Você entendeu? A moderação de conteúdo é mais poderosa que o Xi Jinping. E que os dois juntos. Por um simples fator.
É esta porcaria dessa moderação que vai determinar o comportamento coletivo do Ocidente inteiro para enfrentar o Vladimir Putin, o Xi Jinping. Dói, né? Na hora que você para pra pensar nisso, você fala, ops, nós temos de fato algo que não causa o desastre de uma bomba atômica, mas que determina os rumos de uma guerra. Porque na moderação de conteúdo, alguém que não recebeu um abraço dos pais da infância, que provavelmente usa drogas demais no Vale do Silício, sabe? Que vai no Bohemian Grove, que, sabe, faz mais ou menos umas 14 surubas por semana. Esta pessoa que você não sabe nem quem que é, você não tem um CPF lá, um nome para ser processado. Esta pessoa definiu que a palavra B e a palavra V ofendem sentimentos. Tem um problema muito mais grave do que você tá pensando. Ah, então na hora que eu vou lá, xingo uma pessoa de B, xingo uma pessoa de V, eu vou ser censurado, né? Esse é o problema. Então, esse é só o começo do problema. O maior problema é o seguinte: você parou de usar essas palavras. Mesmo as pessoas mais conservadoras, tradicionais, etc., pararam de usar esta palavra. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu tava conversando com. Pior que era uma mulher, né? Lá do Nordeste. São Paulo tem uma inveja do Nordeste, né? Quando eu falo isso, assim, todo paulista tem uma inveja do nordestino. O nordestino fala assim, é por causa da nossa praia, né? Não, não é por causa da nossa praia. Não. Pode até ser também uma parte. Mas a gente tem inveja do Nordeste, não é por causa da praia. É como o nordestino xinga. Cara, o nordestino xingando, meu. Assim, é o auge da língua portuguesa. É o nordestino tirando sarro da tua cara. Porque o nordestino tem uma ironia assim na fala. Ele dá bom dia pra você, ele te joga assim no lixo. Tipo, bom dia, né? Não dá pra imitar, meu. Eu posso imitar o sotaque nordestino com perfeição. Não fica igual, meu. Eles têm um jeito, assim, sabe? Um trejeito ali na fala. Impressionante, sabe? Um negócio assim. Ela foi lá, tava tirando sarro de um desses grandes influencers. Aí ela falou assim: usou a palavra V que termina com agem, sabe? Aí ela começa com essas agens. Meu, assim, eu lembro como me chamou a atenção, porque ela fala aquilo com uma naturalidade. Eu pensando, meu, isso era uma palavra típica da minha adolescência. Sim. Até os anos 2010 todo mundo falava. Eu falei assim, gente, mas faz tanto tempo que eu não ouço isso. Ainda mais com aquele jeito nordestino, sabe? Bem pernambucano, assim, sabe? Eu falei assim, cara, qualquer paulista. Eu tava falando de um carioca, né? Mas o carioca ouvindo aquele negócio assim, tipo, meu, uma doiria, assim, sabe? Entrando no coração e dando uma curvinha, assim, sabe? O que que isso significa? Houve uma lei passada no Congresso brasileiro dizendo não pode mais falar isto. Ou, sei lá, no Congresso Mundial, né? Sei lá, teve uma resolução da ONU proibindo que na língua portuguesa do século XXI não se pudesse, não se pode mais usar a palavra B ou a palavra B terminada com ice, né? Ou a palavra V terminada com agem e coisas do tipo. Não. Este é o grande pulo do gato aqui. É por isso que linguística importa tanto e por isso que eu fiz um curso de linguística dentro da formação Ciência em Comum. Linguística não trata de linguagem, trata de língua. E por que que ela é uma das ciências determinantes do século XX, junto com psicologia, que pouca gente fora de uma faculdade de psicologia sabe do básico, e com relações públicas, que ninguém sabe o que relações públicas faz. Porque a linguística, ela muda o código. Ela é o uso da língua. Ela não é, tipo, estudo sobre como falar bem, etc. Não, ela muda o código. O código agora, essa palavra V está associada a isso, isso, isso. A palavra B está associada àquilo ali. A palavra democracia antes significava divisão entre os poderes. Agora você usa a palavra democracia justamente para dizer concentre tudo em uma única, duas únicas mãos. Olha, agora vamos falar de democracia. E democracia agora, se você criticar esta concentração de poder, você que é o ditador. Porque agora eu tô fazendo uma referência
ao seu imaginário, no qual imaginário, lembra que eu falei ali no começo do podcast? Seu imaginário de ditadura e de totalitarismo é boots on the ground, né? Como que eu falei isso em português? Coturno, né? O coturno lá no seu pescoço. É o policial te dando porrada. Essa é o seu imaginário do totalitarismo que você tá acostumado com um monte de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. São bons, não tô negando, calma, calma, calma. O único problema é o seguinte, o totalitarismo, ele não necessariamente está em guerra. O totalitarismo, isso aí seria uma coisa bastante interessante, por exemplo, a Hollywood fazer. Vários filmes sobre a Alemanha de 33 antes da guerra. Aí você vai começar a perceber o pulo do gato. Entendeu? A Alemanha entre 33 e 38. Ali você vai falar assim: opa, teve tanta mudança aqui que não tá nos filmes. O filme só tá mostrando o campo de concentração. E a mudança anterior, sabe? Foi quase uma década ali. Fora a mudança para você colocar esse cara no poder, né? O regime nazista chegou até a fazer uma versão própria do Titanic. Ah, é? Fez uma versão do Titanic. Exatamente. Meu Deus do céu. Os nazistas como os salvadores ali dos... Gente do céu. Não, uma coisa que eu não Você sabia. vê como eles alteraram a cultura já muito antes. Pois é. E pra você alterar a cultura, você troca o quê? O código. Você trocou o código. Você não apareceu com uma lei na Alemanha lá falando: olha, agora está proibido isso, agora está proibido aquilo. Não, você usou as mesmas palavras que o regime democrático usa. Tá lá no Platão isso, sua anta. As mesmas palavras que o regime democrático usa e você troca o código. Teve uma mudança na lei? Não, meu filho. Mas você muda tudo. Só que agora a gente tem um problema adicional. O problema é que nós estamos nos comunicando muito mais digitalmente do que de qualquer outra forma. Eu, por exemplo, vim aqui dando carona pro Daniel, a gente só tá conversando por WhatsApp, né, Daniel? Tipo, eu tava lá dirigindo, a gente não fala mais, não dá mais pra falar. Eu falei pra você. Fala, desculpa, eu vou te responder aqui no Zap. Não dá mais pra falar, inclusive tem mensagem sua mesmo aqui, caramba, enfim. Você não fala mais, porque isso é uma coisa antiquada, obscurantista, de extrema direita, sabe, da Idade das Trevas. Falar é uma coisa completamente antiquada. Você não tem aulas sobre comunicação mais, você não tem aula sobre convencimento, você não tem mais aula sobre nada. E você simplesmente usa as redes. Por que a rede é tão importante? Vou citar aqui um outro pensador, curiosamente, vou falar uma coisa que vai chocar muita gente, né? É um globalista que ele é meio pro-Trump, que é o Niall Ferguson. Você lembra desse cara? Fez. Não confunda com um biólogo que foi exatamente. Que o Ian aqui que tem um documentário sobre o que aconteceu em 2020, né? No qual inclusive eu apareço. Tem o Niall Ferguson, que era o biólogo que inspirou Átila Yamarino, sabe? Inspirou não, né? O Átila Yamarino, ele faz a meia... O cara tinha feito uma projeção lá, o Átila Yamarino, que você acha, né? O grande cientista, etc. Ele só Pior cenário. pegou o pior cenário, fez uma regrinha de 3 lá, comparando, né? População da Inglaterra com o sistema de saúde da Inglaterra, com a população do Brasil com o sistema de saúde do Brasil, e achou que pode falar, olha, tá vendo? Eu descobri quantas pessoas vão morrer. Obviamente, a projeção do Átila 3 milhões. Ele começa falando 1 milhão, daqui a pouco vão lá e falam assim, e aí, vai morrer? Guerra mundial, né? Não vai acontecer assim. Depois, o Nigel Ferguson, ele saiu da Imperial College porque ele furou o lockdown pra encontrar sua namoradinha casada. Furou o lockdown e furou a mulher também. Furou a mulher também. Não, mas isso aí não durou um mês. E o Átila aqui continuou. Ah, porque não sei o quê. Aí pergunto pro Átila, e aí, você mantém essa projeção de que até agosto vão morrer 1 milhão de pessoas no Brasil? Não, 3. Eu tô... Nossa, 3 milhões, governo Bolsonaro, ai meu Deus, genocida, não sei mais o que. As pessoas perguntavam pra ele no Twitter. Só saio de casa quando o Átila deixar. Deixar, eu lembro disso. Uma vez eu pesquisei por essa expressão, né? Átila deixar, sair de casa, Átila deixar, mas você se deprime, cara, você se deprime. Enfim, não estou falando desse Niall Ferguson, estou falando de outro Niall Ferguson, que tem o mesmo nome e mesmo sobrenome, que ele é marido hoje da Ayaan Hirsi Ali, aquela do herege. O Niall Ferguson, ele fala uma coisa no seu livro, The Tower, a Praça e a Torre, acho que é assim que tá traduzido em português, a Torre e a Praça, agora não lembro. Que é o seguinte,
A praça pública, aquela, sabe, do Sócrates andando pela praia. Aliás, eu ia falar sobre. Era o ponto que eu iria chegar, né? Já vou adiantar esse livro aqui do Jacob. Você consegue pronunciar o sobrenome desse cara aqui, ó? Mushkamoma? Acho que é isso aí, né? Mushungama. É Mushkama. Mushkama. Esse cara aqui, tá? Changama. Ô, Daniel, tá difícil, hein? Changama. Não, mais uma tentativa. Jacob Changman. Changman. O cara sabe pronunciar digital em inglês, não sabe pronunciar Amsterdam. Esse cara aqui. Mas Jacob ou Jacob? Não faz pergunta difícil, Daniel, pelo amor de Deus, né? Isso porque eu tava falando do livro do Neil Ferguson, não desse, né? Mas assim, ó, tô falando uma história global, né, da liberdade de expressão de Sócrates à mídia social. Obviamente não vou resumir esse troço aqui, daqui a pouco eu vou explicar porque eu tô falando desse livro. Mas já que ele tá falando de rede social, Neil Ferguson, ele tá dizendo, a praça pública lá do Sócrates, tá? Que era o cenário da principal praça de Atenas, ela não é qualquer praça. Ela não é qualquer lugar para onde você vai. Não, é o lugar onde estão indo as pessoas que vão discutir assuntos importantes, tá? Então, assim, por exemplo, quando a gente pausa aqui, aí o Ian e o Daniel, a gente começa a discutir alegremente sobre a guerra da Ucrânia. A gente, inclusive, tá discutindo aqui como que a gente vai resolver a guerra da Ucrânia, como você vai discutir Cachaçinha, não é? cachaçinha, picanha. Se você levar lá uma escola de samba, como fazia a Dilma, você resolve a guerra da Ucrânia ali em 2 segundos. Ian, pelo amor de Deus, cara, nossa. Pode causar. Acho que todo mundo vai pausar exatamente aqui, não vai mais voltar a ouvir o podcast só pelo trauma imagético aqui. Saíram pra vomitar. Você que agora voltou depois da sua crise de vômito aqui, depois do Ian falar uma coisa como essa, isso aqui não é a praça pública ainda. Praça pública é onde estão indo as pessoas que de fato discutem, não apenas discutem porque elas vão resolver a guerra da Ucrânia com o seu tabuleiro de war, sabe? Olhando ali onde que elas vão bombardear, sabe? Vladivostok, Omsk e Aral, entendeu? Não, a gente tá falando de praça pública onde muitas pessoas estão indo e principalmente onde pessoas importantes estão indo para discutir em público. Tá? Obviamente, tem as discussões a portas fechadas, isso não é na praça. Isso é na torre. Tá? Mas lá na praça tem de ter pessoas importantes discutindo. Opa, não é qualquer lugar público com discussões públicas que seja praça nesse sentido. Pegou o pulo do gato? Entenda então que é onde que as pessoas importantes vão. Eu, como não tem importância nenhuma, o Ian menos ainda, então assim não adianta a gente ficar aqui discutindo como é que a gente vai resolver a guerra da Ucrânia conquistando mais 18 territórios à sua escolha, tá? Ora, a praça pública hoje, quando você vai tentar definir assim, um mundo global, esse conceito de aldeia global, né, que muita gente fala sobre isso. O que é aldeia global? É a ideia de que, mesmo se você estiver geograficamente afastado dos grandes acontecimentos do mundo, pela proximidade que o mundo digital, eu fiquei com trauma agora dessa palavra, ainda mais pela facilidade do Daniel em pronunciar, mas o mundo digital te fortalece, tá? Você está conectado aos grandes acontecimentos do mundo. Então, assim, eu tô lá, sei lá, perdido no interior do Acre, se eu tiver uma Starlink, eu consigo saber o que tá acontecendo com a guerra na Ucrânia. Cara, para pra pensar um segundo como é que isso é um conceito bem bizarro para nós, né? Eu lembro, por exemplo, que quando eu discuti o papel do Papa com um amigo meu que é teólogo, eu falando assim, cara, mas o Papa Francisco, me explica aí esse negócio. Aliás, se você quiser entender o Papa Francisco, também se matricule no clube de leitura da Montanha Mágica, porque tem um personagem lá chamado Nafta, sabe? Que é um jesuíta, um gênio jesuíta, e que é um jesuíta o quê? Comunista. Você quer entender quem é o Papa Francisco? Se matricula no clube de leitura ali da Montanha Mágica, que tá na formação Senso em Comum aqui na Cursology. Você vai ter tudo ali da formação. E o bônus é o clube de leitura. Então, tá lá, ó. Lá na cursology.com.br é só você comprar a formação. Você vai ter o clube de leitura com os nossos encontros. Inclusive, a gente começou a comentar o NAFTA nessas últimas semanas. Ora, um jesuíta comunista. Por que
que será que esse cara importa tanto num livro escrito há 100 anos? Olha só que coisa, né? Fecha parêntese aqui, fazendo mais um alto jabá meu. Aqui, rapidinho. Ora, eu tava discutindo sobre o papel do Papa. Eu falei assim, mas, pô, Papa Francisco, não me explica esse negócio. Ele falou uma coisa que me surpreendeu bastante. Ele falou assim, olha, o Papa, geralmente, até o século XIX, ele não era conhecido pelos católicos. Você vai perguntar lá pra um católico, falar assim, quem que é o Papa hoje? O cara fala, não, lá que sei, pô. Porque, assim, imagina a distância, sabe? O cara tá lá no interior de Goiás, na igrejinha, tá, daqui a pouco morre o Papa, aí até chega a notícia, aí vem a cavalo, não sei mais. Não era. Não fazia a menor diferença. Então, o Papa era uma figura ligado à teologia. O Papa cuidava da teologia da igreja. O século XX, ele muda radicalmente o papel do Papa. O Papa agora é uma figura pública. Você conhece a voz, você conhece a cara do Papa. Pô, isso não é uma coisa comum, sabe? Você ficar sabendo da opinião do Papa sobre as coisas. A figura pessoal, eu quero dizer, né, do Papa. Não a figura teológica, mas a figura pessoal. Ora, o Papa, por exemplo, sei lá, o Papa Bento XV, não o XVI, o Bento XV, lá da Primeira Guerra Mundial, sendo cobrado pelo resultado da guerra. Bom, Papa, que é uma figura teológica, se torna midiático. Se ele se torna midiático, o que acontece com ele também? As ordens que vão mandar na igreja são as ordens agora que não são mais as ordens teológicas que cuidam da teologia. São as ordens como a ordem jesuíta, que cuida justamente, né, de passar a mensagem da igreja para frente. Você não tinha entendido isso até agora, né? Eu falo o conceito de praça pública nosso, de pessoas importantes tomando decisões importantes em público, às vezes, falando em público, e que vão ter consequências lá pra frente, ele é gigantesco. E no mundo democrático, e muito cuidado com esta palavra, você tá a um pequeno passo do totalitarismo, para não dizer assim que às vezes você não fala assim, eu não sei se já estamos lá, se nós estamos no caminho, não dá para você definir perfeitamente. Antes de mais nada, antes da gente concluir, tem um recado aqui da doutora Ludmila Lins Grilo, aqui para você que tá querendo fugir de uma ditadura. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grilo falando aqui. Eu estou passando aqui no Senso em Comum para dar um recado para você que deseja migrar para os Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior, entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificação, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Isso aí, né? Imigrex está aqui falando para a gente, é uma empresa com atendimento 100% em português, cuidando das pessoas que querem, né, virar exilados políticos. Você vê como é que a nossa situação tá maravilhosa, a democracia plena. Não discorde nunca de uma instituição, porque você não pode reclamar. Você não pode reclamar, obviamente, você não pode reclamar, e nós também não vamos reclamar, né? Afinal, nós estamos nesse passo. Ora, se a rede social é a nova praça pública. Lembra, ó, o Orkut, por exemplo, ele não era praça pública. Por quê? O Papa tava no Orkut, o Obama tava no Orkut, ou sei lá, pensa qualquer pessoa que tem um mínimo de poder. Sei lá, o presidente. Quem que era o presidente? O Lula ainda, né? É o Lula. Lula tava no Orkut? Não. Então aquilo ali foi já uma tentativa de você aumentar, né, essa aldeia global. Mas assim, ainda não tinha ninguém importante ali no Orkut. Só Não- tinha ralé, por enquanto. Tinha ralé. Era nós, o proletariado, conversando com outros proletários sobre a guerra da Ucrânia, sobre, sei lá, as coisas mais grandiosas do mundo.
minha amada comunidade Marx de Coerrego, grandes saudades dela. Mas você não tem as grandes decisões ali, decisões públicas, né? De novo, tem as decisões privadas tomadas a portas fechadas, isso é a torre, não a praça pública. Ora, quando você. O MySpace foi uma tentativa disso, o MySpace chegou mais perto, apesar dele não ter pegado no Brasil. O MySpace tinha o Obama. O Obama, ele foi a grande figura do MySpace. O MySpace, ele durou enquanto que o Obama conseguia. Não só manter, mas assim, ele falava a linguagem do MySpace. Aliás, o Twitter no começo ele deu sobrevida a um monte de gente. Nossa, mas a quantidade de artista que você não lembra. Lobão, gente. Pelo amor de Deus, cara. A última música que você ouviu falar do Lobão era da década de 30. Sabe? Tua bisavó ainda não tinha nascido. Aí, de repente, o Lobão Nossa, porque o Lobão, ó, o Lobão tá dizendo isso, o Lobão tá falando aqui, por quê? Vendeu livro, pois é. Porque o Lobão é uma figura que ele soube aproveitar, pelo menos temporariamente, o Twitter. Obviamente que hoje em dia voltou a ser, sabe, aquela nulidade que você fala, meu, what the fuck, sabe? O Lobão, ele criticou o Bolsonaro. O Lobão, ele falou, hoje em dia não tem mais importância nenhuma. Mas ele tentou lá ter uma sobrevida, ou seja, virar de volta uma pessoa importante a influenciar o debate público com alguma autoridade por algum momento. Tá? Obviamente, o que esse pessoal nunca percebeu, gente como o Lobão, é que assim, nós, na verdade, vou usar até um termo feio aqui, nós usávamos Lobão. Lobão, você tá falando mal da Dilma? Beleza, vamos dar um RT, vamos divulgar, ó, o Lobão está aqui contra a Dilma, vamos ver se a gente chama mais gente pra ela. Na hora que o Lobão começou a tentar ter ideias próprias, você vê, todo mundo ri disso. Eu já falei isso mais de uma vez. Todo mundo, o Lobão tendo ideias próprias. Aí você fala, meu, o Lobão foi lá, foi escanteado do dia pra noite. Você fala, tá bom, Lobão, falei sozinho de volta. Você passou 15 anos fazendo, eu volto a fazer, já tá acostumado, pronto. É igual o sujeito lá que resolveu queimar os livros do Olavo depois, né? Eu também. Mas é outro exemplo. É outro exemplo bom. Quer dizer, é um cara que ele foi usado por um tempo. Então, assim, ele é uma pessoa que, assim, você falava, ele é um holofote. Um holofote não, é um megafone dentro da praça pública. Tanto que ele tinha vídeos bons, sabe por quê? Porque ele lia meus textos. Eu sou uma pessoa do texto, né? Eu demorei pra vir pro vídeo. Pode reparar como é que eu era assim, né? Então eu escrevia meu texto, tinha 2.000 leitores. Chegava lá, o cara fazia um vídeo do meu texto que passou 24 horas com 2.000 leitores, aí ele tinha, tipo, 600 mil visualizações em, tipo, 2 horas. Aí eu falei assim, pois é, esse vídeo aí foi muito bom com o meu texto, né? Depois veio me xingar também. Mas por quê? Porque ele é um holofote na praça... holofote não, megafone na praça pública. Quando ele resolve ter as próprias ideias, Lobão, tá vendo aquela lata de lixo ali? Então, uma coisa. Já não eram tão próprias assim. Pois é, né? Querendo pegar a ideia. Não, assim, você tem um marketplace, né? Exatamente o ponto no qual eu iria chegar aqui pra me adiantar, né? Você tem um mercado de ideias. Essa é a ideia de uma praça pública. Você pode ouvir vários discursos. É como se você estivesse andando no shopping center. E você fala assim, ó, tem uma ideia de esquerda, tem uma ideia de direita, tem uma ideia de um sambista, tem uma ideia de um roqueiro, tem uma ideia de um sei lá mais o que, tem uma ideia de um filme, tem uma ideia de não sei mais o que. Vou, sabe, andar aqui e ouvir. Por que a academia hoje é um problema? Academia no sentido não de Smart Fit, né? Academia no sentido de USP. Por que ela é um problema? Porque ela não tem essas ideias. Sabe, ela não tem a diversidade, justamente a palavra que eles mais adoram usar, você não tem mais uma diversidade de ideias. Você entra lá para você ser... É por isso que usaram a palavra doutrina, né? Ou seja, você tem que cumprir uma série de requisitos para você fazer parte de uma única ideia. Aí chegam todos esses caras. Ah, mas por que você não leu o Lukács? Por que você não leu a Marilena Chauí? Não sei mais o que eu falo assim. Então, mas você só leu isso. Este é o grande problema. É assim, a universidade está sendo chamada de Câmara de Ecos da mesma ideia desde a época de Santo Agostinho. Ou seja, faz mais ou menos aí uns 1.600 anos, sabe? Que, pô, hello, né? Você precisava já ter percebido isso. A praça pública, ela funciona quando ela tem um mínimo de liberdade, né? Uma grande história sobre a liberdade de expressão de Sócrates, a mídia social. Por que esses dois exemplos? Porque a mídia social hoje, tá?
Dando todo esse panorama para dizer o que você já sabe, né? O X, principalmente, por que que ela é rede social primordial muito mais do que o Instagram? Muito mais do que o Facebook já fez. Porque o X, ele é a praça pública. Na hora que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tuita algo, aí você vai lá e responde, fala assim, Elon, estou aqui. Mesmo que ele não te responda, sabe? Ele rapidinho lá, vai lá, vendo lá os mentions, ele olha e fala assim, nossa, olha, esse cara tá aqui, tá bom, e continua vendo os mentions. Isso fez uma diferença pro mundo. Tenta fazer isso antigamente. Eu lembro, por exemplo, olha como as coisas mudam, né? Na época que eu entrei no Twitter lá, tipo, faz mais ou menos, sei lá, tinha uns dinossauros andando pela Terra. Uma vez eu escrevi uma coisa que era só, pra mim era pra ser uma piada, porque tava tendo uma discussão sobre uma tal de Preta Gil. Eu não sabia quem que era a Preta Gil. Ah, a pergunta é, tipo, quem que é Preta Gil? É dessas pessoas, tipo, dançarina, sei lá, garçonete, não sei, o que que é Preta Gil? Aí a Preta Gil foi lá e me respondeu. E me bloqueou logo assim. Cantora já. Eu não sei. A Preta Gil, Gregório do Vivier. Filha de Varginha. Ah. Então. Deve ser. Então, uma Preta Gil, Gregório do Vivier e Chiquinho Scarpa, pra mim são três pessoas que elas se encaixam numa categoria perfeita. Que é uma pessoa famosa por ser famosa. Assim, são pessoas famosas por serem famosas. Por exemplo, Gregório do Vivier, ele é famoso porque todo mundo fala assim, ele é humorista. Ninguém nunca viu o Gregório do Vivier fazendo uma piada. Entendeu? É impossível. Então, assim, ele é famoso por ser famoso. Isso é uma pessoa bem específica dentro da comunidade aqui, da praça social, da praça pública. Quer dizer, são umas pessoas que, assim, elas têm a voz por elas terem voz. Você não sabe exatamente o que elas fazem. Ora, Tipo Bruno De Luca, né? Que função que tem um Bruno De Luca? esse eu não sei quem que é, mas O enfim. cara da Globo que ele existe. Ah. A Globo tem muito disso, Tem né? muito. A Globo, inclusive, ela tinha, é o único canal de televisão no mundo que ela tinha um programa diário para falar sobre a própria Globo, que era o Video Show. Nossa, que é o Bruno De Luca. Tinha o Bruno De Luca. Tá explicado, ó, tá vendo? Eu falei, minha tese não falha, minha tese não falha. É. Minha tese não falha, gente, ó. Então, assim, isso aí é o quê? É um megafone. É um megafone. Você fala assim, o que que essa pessoa faz? O que essa pessoa é? Sabe aquela pergunta do Heidegger? Assim, tipo, ele vai lá e faz um ensaio. O que é a Preta Gil? Vamos definir isso filosoficamente. Você fala, não sei, a Preta Gil é a Preta Gil. Tem uma unidade aristotélica, sabe? Preta Gil igual a Preta Gil. Mas eu não sei mais nada além disso. Entendeu? É o video show da sociedade. Ora, a forma como você tem julgamentos hoje é pela rede social. A forma como você tem comportamentos hoje é pela rede social. A forma como você tem inquéritos hoje é por causa da rede social. A forma como você vai falar que existe um golpe de Estado em curso, sabe, que tá colocando a democracia em risco e, oh, não, nossa, nós vamos voltar pro pau de arara. Por quê? Por causa de uma mensagem em rede social. E quando eu falo rede social, aqui neste ponto específico, eu não tô nem falando, sei lá, quando você está bravo, como qualquer pessoa, sei lá, até uns anos atrás, o que você fazia em qualquer rede social? Igual o exemplo do V e do B lá que eu falei. Você tava puto, você vai lá e fala assim, olha, você chega lá numa rede social e digita como você sempre conversou num bar, como você sempre conversou com seus amigos e fala assim, esses políticos só pegando pelo pescoço e etc, 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 etc. Todo mundo na humanidade já fez isso. Pensou isso, pensa isso constantemente. Inclusive, você pensou isso antes de eu falar pra você. Você tava pensando exatamente nisso, antes mesmo de eu falar essa palavra, de eu falar essa expressão, entendeu? Era exatamente. Ah, como que eu tô lendo seu pensamento? Porque toda a humanidade fez isso. Entendeu? A gente faz isso constantemente, sabe? Eu tô andando na rua, sei lá, na hora que eu tropeço numa pedra, eu falo, mas esses políticos só pegando pelo pescoço, etc, etc, etc. Você mudou a lei? Não, você troca o código. Você troca o código. E se está numa rede social, meu amigo, aquilo ali ficou eternizado de alguma forma. Tá? Ora, totalitarismo, se ele nasce da mudança do código, ele nasce, na verdade, de uma mudança social inteira. E aqui eu vou chegar na minha conclusão. Tá? Antes de eu chegar à minha conclusão, na verdade, quero só destacar, já que eu tô falando aqui tanto sobre comunicação em massa,
eu vou dar um outro recado também da Bright Minds aqui para você, porque a Bright Minds me chamou para ser um dos primeiros. Eu tive a honra de ser um dos primeiros tutores para falar sobre retórica, principalmente para o seu filho. Então, se você quiser agora se comunicar no mundo moderno, a primeira coisa que você precisa fazer é igual eu estava buscando aqui, ó. Vai lá para Sócrates. Vai lá para trás. Vai lá para os grandes pensadores que eles moldaram o Ocidente. Vamos ver, pegar uns exemplos deles de entender como que a gente pode ter uma comunicação. Para você passar, sei lá, numa entrevista de emprego. Uma coisa que a escola não te ensina, faculdade não te ensina a passar numa entrevista de emprego. Tudo isso depende de retórica, depende de você dizer algo e convencer uma pessoa que não está querendo ser convencida por você. Isso que eu vou te ensinar na Bright Minds. Roda o VT aí. Olá! Eu sei que você tem um problema com a tal da doutrinação ideológica nas escolas. Eu não vou resolver este problema, mas eu vou fazer uma coisa que vai te ajudar muito. Algumas habilidades o seu filho vai precisar conhecer na vida e ele não vai aprender na escola, independentemente de doutrinação ou não. Por exemplo, nós estamos numa sociedade de comunicação. Para você se comunicar, você precisa não apenas saber falar, mas também saber escrever, saber ser claro naquilo que você quer comunicar a outras pessoas, principalmente quando você vai ter um trabalho de convencimento. Seu filho, por acaso, vai ter alguma aula de retórica na escola? Ele vai aprender alguns elementos culturais, inclusive com a cultura do passado, que explicam de fato como nós podemos demonstrar os nossos valores e demonstrar claramente os nossos pensamentos a ponto de convencer alguma pessoa. Eu acho difícil que ele aprenda isso na escola. Mas agora surgiu um novo modelo muito interessante, do qual eu tenho a honra de ser um dos tutores fundadores. A Bright Minds, a escola do futuro. Ou seja, você vai ter aulas com um grande time de professores, aulas ao vivo, inclusive, onde o seu filho vai de fato aprender algumas técnicas, algumas habilidades, alguns conhecimentos que a escola nunca vai lhe dar. Ou seja, ele vai aprender até economia, vai aprender sobre como pensar de fato, vai aprender sobre alguns aspectos históricos que ele não conhece, e eu tenho a honra de ser um professor da Bright Minds e vou dar aula sobre retórica, sobre o bem falar, o bem escrever para seu filho, para que ele não fique, sabe, lá para trás entre todas as pessoas que estão tentando se comunicar hoje. Lembrando, a Bright Minds não é apenas uma escola que vai demonstrar valores ou coisas que sejam contrárias aos professores, mas vão dar habilidades, inclusive profissionais. Eu acho bem claro para todo mundo que quando você sabe se comunicar bem, até numa entrevista de emprego, você consegue um emprego muito melhor do que outras pessoas. Então, este é um tipo de conhecimento que você não vai ter na escola, mas a Bright Minds você vai ter aqui comigo, Flávio Morgenstern. Conheça a Bright Minds pelo link aqui na descrição e você vai poder dar uma educação a mais para o seu filho, além daquilo ali que a base nacional comum curricular vai dar para ele. Conheça então a Bright Minds. Bom, vamos lá. Parte final, então vamos chegar à nossa conclusão. Quando você tem mudanças sociais causadas por comportamentos que elas são causadas principalmente por causa da porcaria da moderação de conteúdo, e não só da moderação de conteúdo, elas vão ser causadas por causa das palavras-chave, por causa do marketing digital, por causa do SEO, sabe o que é isso? Search Engine Options, ou seja, você precisa pontuar bem no Google. A quantidade de gente que veio trabalhar com marketing aqui comigo, sabe, tentando me tirar do buraco, ninguém conseguiu, porque eles falam assim: ora, pra você se destacar, sabe, ter os mesmos números lá do Nando Moura, aquele outro rato lá que fica falando um monte de bobagem, tá ganhando boa parte da dinheiro. O que esses caras fazem? Eles repetem palavras-chave. Então, palavras-chave. Eu prefiro dessa forma, apesar das duas estarem. Porque chave aqui no caso não está como substantivo. Ele está como. Olha só como isso é importante para retórica. Ele está como uma. Declarando que tipo de palavras você está usando. Então, na verdade, é como se fosse assim, um adjetivo, apesar de ser um substantivo. Olha, tá vendo? Um tipo de palavra específico. Eles ficam repetindo essas palavrinhas, certo? O texto jornalístico, quando você percebe isso, você nunca mais vai escapar. Você vai reparar, entra lá em G1,
Agora eu não sei como é que é, g1.globo, sei lá, g1.com.br, sei lá, aquela porcaria lá. Eu te faço um desafio. Leia de ponta a ponta, tô dando spoiler do que eu vou ensinar lá na Bright Minds, tá? De ponta a ponta, 3 textos do G1 do mesmo dia. Por exemplo, hoje aconteceu, sei lá, uma pessoa... O ministro tá querendo prender uma pessoa. Aí você vai ver as 3 notícias do G1 sobre... Eles são idênticos. Idêntico, vai trocar o substantivo ali do texto. Mas o resto do texto é idêntico. E aí você vai ver como as palavras-chave são sempre golpistas, antidemocráticos, extrema-direita. Isso é um goebbelsianismo, que foi justamente aquele cara que criou o totalitarismo da velha guarda. Sabe, aquilo ali que seu professor mais ficava denunciando. Né, porque o Goebbels fazia lavagem cerebral na população, fazendo uma repetição. Então todo mundo ficava repetindo lá aquele negócio e acabava acreditando lá no Goebbels. Agora vamos ler o que o G1 tá falando sobre Bolsonaro. Então, teu professor trotskista, ele é uma besta quadrada igualzinho o Goebbels, porque ele tem o mesmo tipo de pensamento. Quando você vai lá ficar tentando marcar palavra-chave, o que vai acontecer? Você vai ser uma das primeiras pessoas a aparecer no Google. Você vai ser uma pessoa famosa, ainda mais se você fica fazendo videozinho o dia inteiro, contando sempre a mesma coisa. Você pode reparar como esses exemplos que a gente está dando, todos os vídeos deles são idênticos. Se você, assim, fala assim, eu quero passar, assim, eu vou, sei lá, fazer um experimento, vai ser minha tese de doutorado. Eu vou passar 4 anos assistindo o máximo que eu conseguir de vídeos de Dando a Moura. Você vai ver, todo vídeo do cara é idêntico. Agora é o Bolsonaro, agora não sei mais o que, agora não sei mais o que, mas assim, todo vídeo dele é uma repetição idêntica. Falando sobre estas semanas, inclusive, né, saiu recentemente agora um vídeo do carinha lá do MBL. O mais feio lá do MBL. Não, difícil, né? Pera aí, agora não deu uma dica boa. Mas o mais destrambelhado do MBL. Não, mas... Enfim, o cara mais, sei lá, fundador do MBL. No qual ele tá basicamente admitindo que o MBL é uma seita, ou seja, vocês precisam ter um projeto de poder. Aliás, nós temos um projeto de poder que é colocar o que vocês precisam obedecer e repetir tudo aquilo que a gente tá dizendo e passar pano pra qualquer cagada que a gente faça. Basicamente esse é o vídeo, né? 2 minutos do cara fazendo isso, enfiando o dedo na cara de todo mundo, exigindo que todo mundo faça a mesma coisa que ele. Ora! Não sei se você reparou, a linguagem dele é totalitária. Engraçado que o cara que tava lá até outro dia, ele adorava falar de seita, né? Exato. Pois é, né? Porque o bolsonarismo é uma seita, porque o bolsonarismo é isso. Inclusive, um dos caras que escreveu lá pra revistinha lá do MBL. Revista do MBL, gente. São conceitos. Não, leitor. Pelo amor de Deus, cara. Você tá pedindo. Não, Daniel. Luciano Huck deve ler. Você tá pedindo. É a bola quadrada do Kiko, cara. Enfim. Não, o cara ele foi para um dos maiores podcasts do Brasil para dizer, né? O bolsonarismo é um movimento totalitário, babá, porque o bolsonarismo exige a obediência ao líder. Eu falando assim, cara, mas que engraçado, porque assim, o que chamam de bolsonarismo são justamente pessoas que querem, sabe, assim, tem sei lá, a 29ª potência de ideias diferentes ali, elas querem a eleição do Bolsonaro, cada um com uma ideia completamente diferente. Quer dizer, não tem hierarquia, não tem, assim, ordem, não tem, sei lá, a direita não consegue organizar um grupo de zap, gente, pelo amor de Deus, né? E o cara tá lá falando que todo mundo quer obedecer ao Bolsonaro. Mas o Bolsonaro obedece aos outros. O Bolsonaro obedece à praça pública, ao influencer, inclusive influencer ruim. Sabe? É justamente a tese que eu tô falando. Bom, ó, quando você tem esta mudança causada por redes sociais, por comportamentos coletivos, você não vai ter nenhuma lei. Você não precisa do PL das fake news. Você precisa simplesmente que as pessoas fiquem repetindo, ouvindo palavras constantes. E aquilo ali te dá uma sensação de que aquilo ali é verdade. Você pode reparar como todo estudo sobre totalitarismo sempre vai envolver a linguagem do totalitarismo. 1984 virou grande livro de denúncia sobre o socialismo porque ele falava sobre a nova língua que os socialistas estavam criando, sendo que ele de um autor socialista.
em qual 1984 do George Orwell, ele tá colocando sempre o Trotsky como salvador. Inclusive usando o personagem que tem basicamente, sei lá, 3 letras de diferença do nome oficial do Trotsky. Bernstein lá. Laranja Mecânica também tem a língua própria. Laranja Mecânica, você sabe como que foi baseada a língua do Laranja Mecânica? Não é no russo só. É nas línguas eslavas. Nas línguas eslavas que tem um monte de gíria em polonês. Só que o Anthony Burgess, ele é de Edimburgo, eu acho. Ele mistura a linguagem de Edimburgo com umas palavras russas eslavas, etc. Dievotica. De tal forma a que você leia aquilo ali, ele te dá ao mesmo tempo uma sensação de que você não entendeu e que você entendeu. Ele cuidou de fazer exatamente. É uma língua assim. A dificuldade do cara fazer isso, né? Um grande crítico literário também, o Anthony Burgess. O próprio dicionário, né? Então, mas ele tem um dicionário. Só que a ideia ali do Laranja Mecânica, do livro, né, que a gente tá falando, é que você consegue sentir. Ele te dá um estranhamento, mas ao mesmo tempo você consegue, assim, pelo seu sentimento, você fala assim, eu entendi o que tá acontecendo aqui, mesmo sem ter entendido as palavras. É difícil fazer um troço como esse, né? O Burgess, assim, ele escreveu o livro inteiro dessa forma. Eu lembro que eu tinha uma professora em Curitiba, né, Sandra Stroparo, que ela sempre falava assim, o Laranja Mecânica é um livro que você precisa ler em inglês sabendo que você não vai entender. Então eu falo assim, mas eu não tenho inglês tão bom. Ela fala assim, então é melhor ainda. Porque é exatamente essa sensação que ele te dá, ou seja, você tá quase entendendo, sabe? É como se, assim, se você tivesse um livro que você entendesse 80% de cada frase. Tá sempre faltando um pedaço, mas você vai intuindo. Você vai preenchendo na tua cabeça o restante do significado. É um outro tipo de totalitarismo. Mas é aquele negócio da anomia, né? Você tem um estranhamento, mas você, ao mesmo tempo, é um pouco familiar, assim, a situação ali. O Melk da formação do imaginário, aliás, acho que foi o melhor... Moia, desculpa. Anomia quando não tem normas na sociedade. Exato. O Melk da formação do imaginário, da página Formação do Imaginário, cobrem o Melk por mim, para ele voltar com os stories que ele fez sobre Laranja Mecânica. Que ele falou assim: este é o filme/livro que explica melhor o tipo de totalitarismo que está acontecendo na sociedade hoje, que é o totalitarismo. Olha um outro detalhe desse totalitarismo 2.0, é o show business. Ou seja, eu tive muito essa sensação na época da CPI da Covid. Assim, todo dia as pessoas assistindo CPI da Covid. Eu falando assim, gente, mas assim, sei lá, coisas mais legais do que assistir a CPI da Covid. Assistir uma parede em branco. Enfiar uma agulha debaixo das unhas. Também, sei lá, enfiar a cabeça na descarga. Ou então, assim, sei lá, você pode sentar assim na frente da descarga. Sabe quando você quer vomitar? Você ajoelha assim na frente da privada e fica olhando pra frente. Faça isso por 3 horas. É muito mais agradável do que assistir CPI da Covid. Todo mundo tava assistindo essa porcaria. Por quê? Era o show business da opressão estatal. O Mel que ele faz um paralelo ali, mas assim, eu nunca tinha reparado como o Laranja Mecânica, ele tem essa ideia da violência como uma coisa assim, sabe, que não é que ela é normalizada. Assim, quanto mais cruel você for, mais aquilo ali vira entretenimento. Isso aí explica muitas coisas, não apenas da violência, mas assim, por exemplo, carnaval. Carnaval, ele, não é que ele precisa ser uma festa de devassidão. Não é assim, tipo, pode tudo, vamos sair transando, vamos sair usando drogas, sair fazendo merda no meio da rua. É que assim, cada carnaval, eles querem atingir um novo nível. Então assim, hoje, sei lá, no carnaval de 2024, cagaram na cabeça de uma pessoa, aí depois foram lá lamber, não sei mais o que, falaram assim, pô, tá bom, beleza, atingimos esse nível. O que a gente vai fazer no carnaval de 2025? Aí você já tem aquela disputa. Hollywood está assim. Você pode reparar, Hollywood, assim, cada destruição de filme... Uma violência estética, inclusive. Mas assim, o esteticismo, assim, é um desespero pra você atingir um novo cúmulo. Toda hora um novo cúmulo. Eu falei, cobrem o Melk nesses stories, porque eu nunca mais achei. Aliás, cobrem o Melk também, só falando rapidamente, porque uma vez ele fez uns stories falando sobre São Miguel. E por que São Miguel
Deveria ser honrado. Uma vez eu pedi pro Mel que ele falou assim: eu lembro vagamente, nunca mais achei, e depois nunca mais me respondeu. Cobre o Mel aqui também para uns stories explicando quem é São Miguel que ele fala, né? Como é que estavam lá todos os anjos reunidos e conversando com os diabinhos, etc. Até a hora que São Miguel foi lá e venceu. Meu, coisa sensacional. E ele não. Enfim, não foi pra frente. Ora. O que tá acontecendo? Com essa violência desmedida, com moderação de conteúdo e com as pessoas acreditando tanto em palavras repetidas, só fazendo um paralelo antes da conclusão final, tá? Palavras repetidas, elas são tão importantes. Eu já falei isso nos podcasts lá pra trás, por exemplo, né? Que já vi vários políticos, Tabata Amaral, sei lá, os caras do PT. E assim, não é só aqui no Brasil, tá? Você vai pra qualquer país do Ocidente, você vai ver a mesma conversa. Fake news ou desinformação é o maior problema do mundo hoje e é a maior ameaça à democracia hoje. Eu falo assim, legal, beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou desligar, fechar meu notebook, precisava estar com o notebook aqui só pra fazer aquela cena, né? Fechar esse notebook, passar 3 dias andando por aí sem contato nenhum com uma fake news. Eu tô livre de perigos no Brasil? Por exemplo, eu posso falar assim: olha, meu celular agora eu não estou mais lendo o G1, não tô mais lendo, sei lá, não tô mais me lendo, né? Já que vocês acham que o problema sou eu. Eu posso sair na rua com meu celular numa boa, sem proteção aí. Vai que chega alguém em você de noite na rua e te conta uma mentira. Exato. Uma vez também, né? Eu tava num ponto de ônibus. Eu tava num ponto de ônibus lá, 11h30 da noite, sabe o que acontece, né? Aparece lá um maloqueiro e cita o Terça Livre, cara. O cara vai lá, assim, sabe, me chama assim pro canto, né? Tipo, vai lá, enfia uma arma na minha cabeça e fala assim, cara, eu vou agora te falar uma coisa do Alan dos Santos, meu. Gravíssima, né? Tipo, um perigo enorme para a sociedade. Quer dizer, quanto mais você fica ouvindo essas palavras repetidas, fake news, desinformação, extrema-direita, golpismo, não sei mais o que, você deixa de notar a realidade. Você deixa de notar que o problema da realidade é uma... Outra palavra, aquecimento global. Mudanças climáticas. Pô, os caras, eles estão mudando todo o eixo, toda a tradição do mundo inteiro. Você não vai mais comer carne, você não pode mais usar, sei lá, nada, você não pode mais existir, você não pode mais ter casa, você não pode mais ter nada, você não pode mais, sei lá, bater um barro, entendeu? Por causa das mudanças climáticas. Eu costumo dizer, né? A mudança climática, ela vai afetar 0,0000001% da minha vida. As medidas governamentais para combater as mudanças climáticas vão afetar, tipo, 10 bilhões por cento da minha vida. É só você pegar a vírgula assim, pronto. Aí você vai entender. Eu tô preocupado com as mudanças climáticas? Não, até que tô, viu? Porque tá quente. Já fiz um podcast lá pra trás, né, explicando que de fato existem ilhas de calor, portanto eu não acredito em aquecimento global. Porém, eu não apenas acredito, como eu sei que existe aquecimento local, este sim me preocupa bastante. Qualquer asfalto na rua, ele vai aumentar o clima, entendeu? Agora não vai me dizer que a porcaria da vaca é que vai fazer uma diferença. A vaca, ela tá lá desde que o mundo é mundo, o asfalto não. É que você tem que comer o bife vegano da Anitta. Da Fábrica do Futuro lá. Esqueci. Acho que chama. Acho que é esse o nome, né? Carne do Futuro, um troço assim que tem todas as coisas nojentas possíveis. Não é carne. Que não é carne, exatamente. Ora. Neste cenário de totalitarismo, de fusão entre Estado e sociedade, você pode reparar, você não precisou de nenhuma lei para você falar, olha, não pode mais falar a palavra viagem. Você não pode. Não tem lei. São mudanças de código. Mudança de códigos é uma mudança de referencial, é uma mudança de costume, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de valores. Nossa, o seu maior valor agora é passar a mão na cabeça de bandido. Nós fizemos 2 episódios sobre a narcotirania. Passar a mão na cabeça de assassino, estuprador, sequestrador, porque eles são vítimas da sociedade, são traficantes, coitadinhos que eles traficam porque eles não têm o que comer. Em compensação, se você vai lá e fala assim, ô sua, sei lá, mocreia. Meu Deus do céu. Porque o patriarcado, porque o racismo estrutural, porque eu não sei mais o que. Aquela viagem de sempre. Entendeu? O poder hoje do mundo, ele está justamente
no fato de você usar essas palavras, de você usar esses conceitos, de você ter mudado totalmente o seu comportamento, porque meia dúzia numa sala definiu isto para você, tá? Então, é um totalitarismo suave, como diz Rod Dreher. A forma como ele se implementa, sim. A consequência disto para o século XXI não vai ter absolutamente nada de suave. A gente ainda vai falar bastante sobre esse tema, só quero comentar aqui, eu iria falar um pouquinho mais sobre esse livro. O Jacob, fala aí, Daniel. Jacob Changama. Mchangama. O Jacob isso aqui é uma coisa pra você ficar repetindo reguebezianamente, assim, né? Tipo, até a hora que você escreve, né? Ele tá falando sobre essa ideia de liberdade de expressão. Desde Sócrates. Obviamente, assim, uma coisa que eu não concordo com ele, né? Como bom americano, aquele longo trecho sobre Lutero e como Lutero salvou o mundo com a liberdade de expressão. Sendo que assim, eu falo assim, então, meu filho, foi o Gutenberg, né? Que conseguiu passar a Bíblia para mais gente. Não foi exatamente o Lutero, ele não criou nada, sabe? Esse é de conquista até hoje. Exato, ele inventou uma outra coisa, foi uma outra coisa, mas enfim, né? O Gutenberg ele fez uma coisa tão grande, não concordo, obviamente, com as opiniões sobre ele aqui, mandando um abraço para todos os meus leitores protestantes, mas ele tá falando assim: olha, Sócrates, ele foi condenado por uma ditadura, por um golpe de Estado? Não. Colocar um adicional. Jesus Cristo foi condenado por um golpe de Estado? Por uma ditadura? O julgamento de Jesus Cristo, sinédrio à parte, tá? Porque aquilo ali foi a última parte de um julgamento com testemunhas falsas, com juízes comprados, etc, etc. Ele foi julgado por uma ditadura? Ou foram os dois julgamentos mais democráticos de que se tem notícia na antiguidade? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você tem este modelo de comportamento por conta de redes sociais, de palavras-chave, de acreditar em influencers, inclusive das pessoas da direita, dos grandes nomes por aí, você seria uma das pessoas que mataria Sócrates e Jesus hoje. Porque ambos foram julgados com base na ideia de que eles iam contra a autoridade daquele mundo, sabe? Naquele tempo lá você ainda não tinha um código, né, para dizer, olha, né, mudanças efetivas, críticas ao regime democrático, abolição do Estado democrático de direito. Mas os dois estavam em julgamentos democráticos e não em ditaduras. Para quem conhece de fato ciência política, você sabe que, nossa, ali como eles estavam, a um pequeno passo, sabe, não de um totalitarismo, mas de uma anomia social muito forte, nós hoje estamos a um pequeno passo de você realmente, assim, abolir a ideia de que você tenha alguém a quem recorrer num julgamento justo, com devido processo legal, etc. Você simplesmente vai obedecer a tudo, com eles sempre dizendo que eles são a democracia. Nos encontramos então na semana que vem. Depois eu vou falar sobre esse cidadão. Falei de novo, Daniel? Sabe por quê? Ele foi simplesmente um dos juristas que fez uma análise. Tem um texto meu na revista Oeste. Peraí, deixa eu ver aqui. Saiu hoje, no dia que eu estou gravando, mas obviamente você vai ver isso aqui muitos dias depois, tá? Mas para quem não viu o meu texto, ele se chama Juristas norte-americanos criticam Alexandre de Moraes por distorcer a lei. Não saiu com o título que eu tava presumindo, mas ele inclusive ele pegou o caso lá do Rumble, do Alexandre de Moraes, pegou todas as citações que o Alexandre de Moraes faz a John Stuart Mill e fala assim: John Stuart Mill está se revirando no túmulo com Alexandre de Moraes. É o Jacob aqui, os gramas jama, falando, tá? O senhor Alexandre não tem nada a ver com essa história aí não, eu só noticiei. Don't shoot the messenger, I hope, tá? Nos encontramos então na semana que vem e a gente vai falar ainda muito mais sobre isso, nos aprofundarmos sobre esse tema, porque ele é um dos mais importantes do século XX. E né? A gente trocou de século. Nos encontramos então na semana que vem e Guten Morgen, Brasília.
Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.